Olá pessoal, hoje nós vamos resolver algumas questões sobre a nossa última videoaula. Nossa última videoaula foi sobre biodiversidade, mas em específico a evolução. Essa aula ela está direcionada aos alunos da EJA 3A, 3B, C e D. Sou a professora Edilene. Na nossa primeira questão nós temos o seguinte: leia os trechos seguintes, extraídos de um texto sobre a cor de pele humana. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Vejam que a palavra adaptar-se, ela se repetiu e está em destaque. Nesses dois trechos encontram-se subjacentes ideias. Essa palavra de adaptação, esse contexto de adaptação, se refere a qual teoria? A teoria sintética da evolução. Quando eu estou falando na teoria sintética da evolução, eu estou associando as ideias de Darwin aos fundamentos da genética. Então, essa alternativa já não se encaixa, certo? Letra B. Aos darwinistas. Essa teoria ela está incorreta por quê? Porque Darwin, ele fez menção, ele baseou-se na seleção natural e não afirmaria que os seres se adaptariam ao meio. Neodarwinistas, a teoria neodarwinista é a mesma coisa que a teoria sintética da evolução. É a junção, é a associação dos fundamentos darwinistas com a teoria a teoria genética. Lamarckismo. Quem é que citou a teoria da adaptação ao meio? Exatamente, foi Lamarck. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Por que não a letra E? Quando diz sobre a especiação. A especiação ela se refere aos processos em que desencadeiam a formação de novas espécies. E aí ele não está falando em novas espécies, ele está falando na adaptação ao meio. Então, a teoria que fala sobre a adaptação é a teoria lamarckista, que é a letra D. Certo? Na segunda questão, ele fala o seguinte: o hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Para elas lá, quanto mais alongado esse pescoço for, mais belo se torna. Desta forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres, já nasceriam com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria? Nós vimos também isso quando nós falamos sobre o pescoço da girafa, certo? Então, qual teoria evolucionista seria considerada como defensora através dessa afirmação? A teoria do lamarckismo, que seria o quê? Ao meio do uso e do desuso, certo? Letra B seria a teoria de Malthus. A teoria de Malthus, ela cita o quê? Ela não realizou estudos destinados diretamente à teoria evolutiva. Ele falou sobre o crescimento desenfreado de algumas espécies e que, por crescerem de forma desenfreada, acabou não considerando os meios da escassez de comida. Então, não teve nada a ver com essa teoria. Já a teoria de Wallace, ela é semelhante à teoria de Darwin, que é a teoria da seleção natural.
que foi a teoria que foi proposta por Darwin. E a teoria de Darwin, como eu já falei, propôs a teoria da semelhança natural. Assim, a modificação nos fenótipos não alterariam a genética, os genótipos. E a teoria de Mendel, que é a teoria que estabelece bases para a compreensão de fatores em que nós temos a herança genética. Então, a alternativa é a letra a teoria de Lamarck, que seria a teoria do uso e do desuso, que nós falamos, e nós até citamos com relação às girafas, onde ele citou a teoria do uso e do desuso e dos caracteres adquiridos, ok?